Olá, estamos na última aula do curso Raízes da Fé 1, aqui é a pastora Taina Reis, e você acompanha aqui comigo a última aula desse curso, que vai falar sobre as pragas do Egito, e começa aqui, essa daqui ela dá continuidade a partir da sexta praga, que é a praga das úlceras, contra a deusa Ísis, considerada a mãe de todos os faraós, protegia o reino de seus inimigos. Governava os céus e o mundo natural, e até mesmo tinha poder sobre o próprio destino. Essa deusa era considerada a deusa da cura, deusa da magia, protetora da saúde do povo. Então, amados, é uma afronta, porque quando o povo ficou com úlceras e essa deusa não pôde fazer nada por eles, então, era uma afronta a esses deuses. Porque só existe um único Deus digno de ser adorado, A sétima praga é o granizo, a forte chuva de pedras envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais, por exemplo, Íris, deus da água, e Osíris, deus do fogo, Envergonhou eles. Que mais? A oitava praga, gafanhotos. Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos. E os deuses egípcios, Shu, deus do ar, e Sebeg, deus inseto, não puderam fazer nada para impedir. A nona praga é as trevas. Essa praga desferiu um forte golpe nos deuses egípcios. Por séculos, o deus Sol tinha sido a principal divindade no Egito. E todo rei chamava a si mesmo de filho de Ra. Na época de Moisés, esse deus era identificado como Amon e tinha o nome de Amon-Ra. Tanto, amados, que o povo egípcio eles não andavam de noite, porque o sol para eles era um deus. E todo faraó, ele era considerado divino, ele era considerado um deus, Então a décima praga, ela é uma afronta. Por quê? Porque se nem o faraó conseguiu proteger o filho dele, que também era considerado divino, porque ele era herdeiro do trono. Eles eram considerados como Deus. Não era um humano normal, era considerado como um Deus. Então foi uma afronta muito grande a morte do primogênito do trono, Era algo que, como assim? Nem o faraó protegeu o filho dele. Que mais? Aqui embaixo fala assim que na última praga, Israel celebra a primeira Páscoa, quando o povo passa o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e o anjo da morte se desvia das casas dos hebreus, em uma alusão direta ao Cristo, que seria morto por nós como o verdadeiro Cordeiro de Deus, nos livrando da morte espiritual. Assim, logo após as 10 pragas, o povo é praticamente convidado a se retirar do Egito. E em seguida eles atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto. E Deus cumpre a sua promessa de libertar aquela nação. Começa então uma nova jornada de um povo liberto, que caminha até o Monte Sinai, onde Deus estabelece uma aliança com eles. Olha só, uma aliança de um povo que antes era escravo, agora liberto. E Deus quer fazer uma aliança com eles. Se vocês me obedecerem aos meus mandamentos, vocês vão ser a minha nação exclusiva, sacerdócio real, nação santa, separada para Deus. Santidade significa algo que é separado para Deus. E Deus chama esse povo assim, se eles quisessem obedecer a Deus. Vemos desde então um Deus de graça, pois o texto não diz que se o povo obedecesse seria salvo, mas entendemos Deus dizendo: eu salvei vocês, já libertei vocês, já amei vocês. Ou seja, Deus resgata aquele povo. Primeiro ele resgatou o povo antes da obediência, sem que eles fizessem nada. Dali em diante, se eles escolhessem obedecer, poderiam então ser a nação escolhida, sacerdócio, nação santa, e cumprir um propósito na terra. Isso é graça. Essa realidade nos traz outra perspectiva.
onde obedecemos a Deus não para sermos salvos ou para que Ele nos ame, mas entendemos que, como Ele quis nos salvar e nos amou primeiro, hoje escolhemos obedecer a Ele por amor, gratidão e alegria, e não por medo ou interesse. Glória a Deus. Qual o desejo do coração de Deus? Qual o desejo do coração de um pai? É que o filho obedeça por amor, né? Porque o meu pai me ama, então eu obedeço, eu reconheço o meu pai. Mas se nós não obedecermos por amor, né, Deus espera que nós venhamos obedecer por temor, por respeitá-lo, por ter uma reverência profunda de quem Deus é, né? De quem Deus é. Deus entrega a Moisés a lei para que aquele povo, na forma de 10 mandamentos. O primeiro é: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nenhum outro Deus. Nem Deus de barro, nem Deus de pedra e também nenhum ídolo. Porque tem uma frase, se eu não me engano é de Agostinho, que ele fala, né, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quantas coisas podem ser ídolo? Quantas, né? Muitas coisas, dinheiro, fama, é uma fábrica de ídolos porque nossa natureza foi corrompida. Então, quantas coisas, né? A gente pode colocar pessoas no lugar de Deus. Então, sempre temos que examinar os nossos corações para ver se Deus realmente está em primeiro lugar. Pegar a palavra, comparar. Não, eu amo a Deus em primeiro lugar. Realmente estou cumprindo o primeiro mandamento. E cabe a cada um de nós avaliar, ver na palavra. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Né? Ele não pode, eu estava pesquisando e fala assim que Deus não pode ser reduzido a uma imagem. Deus não pode ser reduzido a uma imagem, a um papel. Não. Ele é Deus, Ele é o único Deus, Ele é o Senhor, né? Que mais? O terceiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é não tomar o nome do Senhor em vão? Por exemplo, se você visse o nome do seu pai, da sua mãe, em uma piadinha, uma piada desrespeitosa, você ia deixar? Não, a gente não deixa. Por quê? Porque a gente ama o pai e a mãe, né? Imagina o nome de Deus. O nome de Deus é santo. Como que é o Pai Nosso? Pai Nosso é assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, o teu nome seja santificado, o nome de Deus é santo. Que mais eu não posso fazer? Usar o nome de Deus, como por exemplo, eu escrevi isso aqui. E vamos dar um exemplo, tá? Eu escrevi isso aqui e Deus não me falou nada disso. Foi eu que escrevi. Sem base bíblica, não sei. Eu que escrevi, aí eu coloco aqui. Foi Deus. Deus. Sabe? No nome de Deus. Como se Deus tivesse me dado aquilo. E não foi. O que eu tô fazendo? Usando o nome de Deus para dar autenticidade. Por quê? Porque, amados, hoje, se eu conto uma história e falo assim, foi Deus, isso, né, dá autenticidade. Como, por exemplo, Allan Kardec, que fala ali da encarnação, lá tem o nome de Deus. Só que na Bíblia, que é a palavra de Deus, não tem. Não, a gente não crê em encarnação, porque não, ao homem foi determinado morrer uma só vez, né? Então, quando você usa o nome de Deus para proveito próprio, para dar autenticidade, para dizer que aquilo vem de Deus, e não vem, amado. A palavra fala que Deus não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Por isso que no Pai Nosso está lá, né? Santificado seja o teu nome. O teu nome é santo, né? Eu tenho que santificar o nome de Deus, evitar, não deixar o nome de Deus em piadinhas, palavras de mau gosto, ter respeito e reverência
pelo nome do Senhor. Esse é o terceiro mandamento. Aqui no segundo mandamento, eu esqueci de pontuar uma coisa. Às vezes a pessoa ela tem também coisas de sorte, né? Tem gente que gosta de guardar, não sei, uma imagem na carteira, ou gosta de guardar, não sei, alguma coisa para dar sorte, ferradura. Você já ouviu falar? Alguém que guarda alguma coisa para dar sorte? Pé de coelho, ferradura, tanta coisa, né? Amados, você tem um Deus só, né? Não tem que guardar nada disso, nada disso. Deixa isso para lá, lança esse ídolo fora e vamos adorar o Senhor. O quarto é, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse mandamento aqui do dia do sábado, né? Os judeus, eles estavam usando como legalismo. O que é legalismo? É regra, né? Uma regra que é pesada, que ninguém consegue carregar, sabe? Aquele fardo, aquele peso. E eles começaram a fazer com que o sábado você não pudesse fazer mais nada, porque não podia trabalhar no sábado. Mas tem pessoas que viajaram lá para Israel e falam, né, que lá eles não querem nem apertar o botão do elevador. Amados, não é isso. Jesus mesmo disse que o sábado não foi feito para o homem não foi feito para o sábado, desculpa. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Qual o propósito do sábado? Um dia de descanso, um dia de adorar a Deus, um dia de estar talvez na casa de Deus ou estar sentado em família compartilhando da palavra. E esse dia você, né, talvez ali não vai trabalhar fora, vai dedicar esse dia ao Senhor. E nós cristãos consideramos esse dia no domingo, porque foi o dia da ressurreição do Senhor. Então nós consagramos ao Senhor esse dia, né? No domingo procuro estar na igreja, procuro estar em família, almoçando juntos ali, se nós tivermos a oportunidade, mas consagramos esse dia a Deus para adorar ao Senhor. É isso o sábado, né? Não é uma escravidão, não é um peso. É lembrar que Deus te deu tais dias, né, ali para você trabalhar e um dia para você descansar, um dia para você glorificar a Deus e exaltar a Deus em família. É isso esse mandamento. Que mais? Não matarás, né? Meu pai, ele sempre conta assim que quando ele trabalhava no garimpo, a madrasta dele falou para ele: meu filho, nunca mate ninguém, porque com ferro você fere e com ferro você vai ser ferido. E não é verdade? Amado, se a gente plantar, né, matar alguém, o que a gente vai colher? A gente vai colher a morte. Aquele que derrama sangue, ele lá na frente ele vai encontrar, a morte vai encontrar ele, e talvez de uma forma pior ou de alguma outra forma, eu não sei, mas se a pessoa derramar sangue, o que ela espera colher? O que ela espera colher, né? Só que Jesus, ele falou de duas coisas aqui interessantes, né? O outro mandamento, o sétimo, é não adulterarás. Jesus falou em Mateus 5, 27 e 28, e uns versículos ali, ele fala assim, que agora, no tempo da graça, ainda pior. Por quê? Porque matar uma pessoa também não é só você matar com as mãos, mas às vezes ali ele fala, né, que isso, né, o não matar, não adulterar, tudo isso, amados, começa no coração. Porque no coração você começa a odiar a pessoa, detestar, te odeio. E aí chega o ponto de matar. Então começa no coração. O adultério da mesma forma. Se você já olha para uma mulher ou já olha para um homem com a intenção ali de ficar com ele, com ela, já pecou no seu coração. Então começa no seu coração. Jesus vai nos falar isso no Evangelho de Mateus capítulo 5, tá lá. Começa no teu coração. Então vigia o teu coração. Se você não consegue perdoar, fala a Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, preciso da tua ajuda. Não estou conseguindo sozinho. Eu preciso de ajuda. Me ajuda, Senhor.
E ele vai te ajudar a você perdoar, a liberar esse perdão, né? Porque quantas ofensas, amados? Quantas vezes nós ofendemos a Deus? Quantas vezes? Deus é totalmente santo. Nele não há pecado. Ninguém pode se aproximar de Deus, porque senão morre. Não existe gota de pecado em Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nunca pecou. Nunca. Nunca. Ele é totalmente santo, puro. Imagina, quantas vezes nós ofendemos Deus com as nossas maldades? Porque nós já nascemos em pecado. O pecado permeia tudo o que nós fazemos, tudo. Permeia todas as nossas intenções, o pecado. Por isso, nós não somos 100% puros. Então, quantas vezes nós ofendemos a Deus com as nossas atitudes? E às vezes você está segurando o perdão para alguém que te ofendeu, mas e você não ofendeu a Deus? E Ele te perdoa. Então, por isso que para Deus não perdoar é imperdoável. Porque perdão é mandamento. Perdão é mandamento. Você também ofendeu a Deus. E você não vai perdoar essa ofensa do teu irmão, da tua irmã. Por quê? Se você não consegue, peça ajuda a Deus. Porque Ele vai te ajudar. Amém? Que mais? Não furtar, né? É não pegar o que é do outro. Isso aqui a gente pode até comentar. Às vezes, né? A gente pega o livro de alguém e não devolve. Amado, se o livro não é seu, então é o que isso? Me fala. Você pegou, mas você não devolveu. Se não é seu, é de quem? Antes, né, eu trabalhava numa loja ali de sapato e eu lembro que eu peguei um saquinho que tava para descartar no lixo lá da loja. E eu peguei para colocar minha maquiagem, porque ia jogar fora. E a gerente me chamou e falou assim: Taina, ó, você não pode pegar nada aqui, nenhuma caneta. Ah, mas por quê? Porque não é seu. Não é seu. Então nós temos que ter essa consciência, né? Quem sabe você... Quantas tapué vai para casa de não sei quem e não volta nunca? Amados, é seu? Se não é seu, se aquilo não é seu, se aquilo não é meu, eu tenho que devolver. Eu tenho que fazer ele chegar no dono dele, porque não é meu. Não é meu. Da mesma forma que eu queria que me devolvesse, eu tenho que devolver também. Eu tenho que devolver. Que mais? Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. O que é isso? Mentira, calúnia, fofoca, difamação. O que é difamação? É trazer uma má fama de alguém. É distorcer, né? Isso é não falar falso testemunho. Ou seja, amados, preze pela sinceridade, pela integridade, porque Deus, o caráter de Deus é isso. Verdade e sinceridade. Se você é filho dele, por que a gente não vai encontrar em você a verdade, a sinceridade? Se você vê algo que não é legal no teu amigo, na tua amiga, fale a ele. Diga a ele. Diga. Por mais que seja difícil, por mais que doa. Por quê? Porque você tendo consciência que aquilo é errado, você não ajuda ele? Você não ajuda? Você tem que ajudar. Você tem que estender a mão assim e falar, ó, fulano, você tem que melhorar isso aqui. Eu vejo isso aqui em você e eu acredito que você tem potencial para melhorar, para ser lapidado por Deus aí e ser sincero. Ficar falando dele nas costas. Se você é cristão, você tem que chamar a pessoa e falar para ela. Falar para ela. Ah, mas isso é difícil. Isso ela não vai gostar. Deus quer isso de nós. Sinceridade, retidão, verdade. Fale de uma forma calma, de uma forma gentil, mas fala a verdade, porque é a verdade que cura. Provérbios fala isso. É melhor, né, a ferida de um amigo sincero, né, do que os beijos falsos. Ah, amados, se você é de Jesus e Jesus tem crescido em você, você tem que odiar isso, a falsidade, a fofoca, a
falta de sinceridade. Por que não fala a verdade? Não tenha medo de falar a verdade. Tem vezes que a gente vai ser ali tentado a mentir. Você vai ser tentado a mentir. Por quê? Porque às vezes a pessoa te pergunta algo que, se você não quiser responder, fala assim, não quero responder. Seja sincero, não quero responder. Ou se você tem que responder, responda a verdade. Responda a verdade. É melhor. Porque aí você vai ganhar a confiança da pessoa. Mas uma pessoa mentirosa, que crédito tem? Que crédito tem, então, que nós sejamos verdadeiros e honestos? Que mais? O 10º é: não cobiçará a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma, né? O que é do teu próximo, é do teu próximo. E tem um pastor que fala assim que a pessoa só tem inveja quando ela não sabe o diferencial único dela. Ou seja, cada pessoa que está na terra tem algo diferente. Tem algo que ninguém tem. Você tem algo, amado. Você é uma pessoa diferente. Você foi criado por Deus com uma identidade que tem algo que ninguém nessa terra, ninguém tem. Você tem que descobrir isso em você e se amar. Porque aí você não vai ter inveja de nada que é do outro. Vai saber que Deus tem um propósito para tua vida, que Deus tem uma família para você, que Deus tem o melhor para você. E não é necessário você cobiçar aquilo que é do outro, não é necessário eu cobiçar aquilo que é do outro, aquilo que é da outra. Que mais? Note que a lista dos 10 mandamentos se inicia com uma afirmação de graça, onde Deus se lembra que os resgatou primeiro. Deus inverte a lógica, pois não diz, me obedeçam para que vocês, estejam salvos. Mas agora vocês já estão salvos, agora me obedeçam. Outro ponto relevante está no 2º mandamento, onde Deus diz, não terá outros deuses diante de mim. Aqui ele fala que Deus afirma isso porque aquela nação, ela cria em Deus, mas acreditava também na existência de outros deuses, né? Então Deus está precavendo eles aqui. Além dos 10 mandamentos mais conhecidos, Deus revela ao seu povo todos os preceitos civis, morais e cerimoniais. E não só no livro de Êxodo, mas também em Levítico, Números e Deuteronômio, conduzindo aquela recém-criada nação em direção à justiça e santidade. Logo em seguida, por meio da tribo de Levi, Deus levanta homens que pudessem ter por ofício apenas cuidar das coisas espirituais. Ele ordena então a construção do tabernáculo, da Arca da Aliança, para que literalmente ele pudesse habitar e caminhar com seu povo, por causa da santidade de Deus e para que o povo não fosse consumido por essa santidade. Ele ordena que o tabernáculo fosse dividido em lugar santo e lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde haveria a manifestação física de Deus diante do sacerdote. Todo o sistema sacrificial seria então instaurado para que apontasse para a necessidade de haver perdão divino aos pecados do povo. Todo o tabernáculo aponta para Jesus, seu sacrifício, para o desejo de Deus de perdoar e habitar no meio do povo. Muito tempo depois, quando Jesus encarna, o evangelista João disse que o Verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós. Passado esse momento, o povo desobedece novamente e Deus traz uma condenação sobre eles, e dessa forma vagam pelo deserto por cerca de 40 anos até que aquela geração passasse. Aqui, quando eles não creem nas promessas de Deus, então Deus fala, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida, exceto Caleb e Josué, que manteram a fé firme na palavra de Deus. E por isso eles puderam entrar na terra prometida. Por isso que a nossa fé tem que estar firmada na palavra. Porque emoções, amados, pode nos confundir. Você vê ali, eles pararam por quê? Por causa do medo. Uma emoção, o medo fez eles pararem. Então que a sua fé esteja firmada na palavra.
porque ela sim sustenta, é firme, é sólida, né? Lógico que nós somos humanos e devemos sim sentir a presença de Deus, é bom, ter experiências é bom, mas a raiz tem que estar na palavra, porque se não tiver nenhuma emoção, você continua. E para terminar, olha só, os 10 mandamentos, do primeiro ao quarto, é o nosso relacionamento com Deus. E do quinto ao 10º é o nosso relacionamento com o homem. É o nosso relacionamento com pessoas. Então, quem ama a Deus aprende a amar as pessoas.